fase mais bacana da temporada. E agora? Um jogo muito intenso do Corinthians e um jogo muito lento do Bahia. Assim vai ser o jogo. O Bahia é um time de construção, o Bahia é um time que não tem muita intensidade, até porque os jogadores não têm essa característica de entregar essa intensidade no campo. E o Corinthians vive uma fase excelente. Vai jogar em casa. Triste? Tô bastante. Não esconde, né? Tomara que você, Rogério Ceni, consiga motivar esses jogadores. E essa construção... Tomara, Rogério Ceni, que você consiga motivar os teus jogadores. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Corinthians Informa, e agora vamos continuar acompanhando tudo sobre o Timão, repercutindo como a imprensa vem analisando, o que eles estão falando sobre o dia a dia do Corinthians e principalmente, né, sobre a confusão que teve ontem lá envolvendo Augusto Melo e agora também sobre o jogo importantíssimo de logo mais. Hoje tem Corinthians e Bahia, o jogo na Neoquímica Arena, a torcida vai apoiar, ingressos esgotados para acompanhar o Timão. É isso que vamos repercutir a partir de agora. Rolou aquele debate lá no programa Jogo Aberto, tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Antes de começar, pedimos que deixe o like, que inscreva-se aqui no canal. Todo dia estamos trazendo novidades para vocês, para que vocês possam ficar por dentro de tudo que rola com o Timão. Agora, sem mais enrolação, vamos pro vídeo e é claro, o link do Jogo Aberto estará aqui na descrição para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Agora, vamos que vamos. Não precisa mandar conversinha pra mim, não, porque eu revelei aqui, há um tempo atrás, que o São Paulo tava devendo pra rapaziada. Aí eu tomei umas pancadas aí, mas pra mim tá tudo certo, viu, ô Sgarbinho? Revelação à parte, pra mim tá tudo certo. O que vale foi a informação que eu dei aqui. Agora fico aí, os amiguinhos do Júlio Casares. Não, o Ronaldo tá mentindo. Mas qual a informação? Que tá atrasado lá, irmão. Tá. Eu falei aqui, e você falou a mesma São Paulo coisa. que tá fazendo vaquinha. Eita! Não, Beleza, dizem acabou que a o São reserva, Paulo não irmão. quer vaquinha, Mas não. São Paulo tá fazendo vaquinha aí. Legal. Dizem que o São Paulo não quer vaquinha, não. É outro Beleza. bicho. Mas vamos lá aqui, pra vocês aí, seus canalhas, blogueirinhos canalhas. Tá aí. Eita. São Que Paulo tá fazendo revolta vaquinha. agora! Gente, será que ainda teremos notícias atualizadas de Everton Guimarães depois da maca, da ambulância, do fim do sonho da Copa do Brasil e da Copa Libertadores que lata. e da Copa Sul-Americana, porque ele andava no lado de lá também. Everton! E aí, Everton, já se recuperou? Parece um Leão Marinho, velho. Valeu, Edmota. Já, Renata, me recuperei bem e inclusive recuperado a ponto de dizer que o que estão fazendo com o Cruzeiro nesse jogo contra o Palmeiras aqui é um escândalo. O Cruzeiro está sendo prejudicado pela entidade máxima do futebol, que para mim hoje é a entidade mínima do futebol, gerida por um sujeito que é muito incompetente. Muito obrigado. Olha, gente, vocês... Não sei o que aconteceu, mas a revolta toma conta do programa. Pra ele se a maca tá legal. E a maca, irmão? Ele sobreviveu. Nunca trabalharam tanto os bombeiros. Meu Deus, mãe. Agora, impeachment do presidente Augusto Melo era pauta. Ontem ele daria explicações, só que uma liminar da justiça foi concedida. E essa votação será adiada. Lembrando que mesmo que passem todos os conselhos, que isso seja efetivado, quem no final das contas define no Corinthians é o associado. Então é um processo longo ainda. Chico Garcia, que história maluca e bem no momento mais legal da temporada do Corinthians. Então, Renata, e ontem, assim, o que a gente pôde acompanhar foi uma mobilização muito grande do torcedor, da principal organizada, mas com outras organizadas também, o que aconteceu ontem no entorno do Parque São Jorge, né? Depois de uma votação que ela tinha sido adiada para que o clube lá tivesse fechado, tropa de choque, cavalaria, uma loucura. Porque os conselheiros, no momento mais inoportuno, sem uma comprovação de alguma irregularidade, com participação do presidente, decidiram, né? O Romeu Tuma Júnior, presidente do conselho, como ele poderia fazer isso, ele decidiu por uma votação. Mas a comissão de ética já tinha sugerido a adiação, a suspensão da votação exatamente por isso, porque o inquérito policial não foi concluído, as investigações estão em andamento e pelo momento da temporada, por preservação ao clube, já havia essa sugestão. Mesmo assim, o Tuma seguiu, insistiu. E a torcida protestando, não por defender o presidente, na minha avaliação, por entender que não era o momento e porque não existia comprovação. Pois bem, o presidente ontem conseguiu uma vitória que ela não foi política, ela foi jurídica. Ele conseguiu uma liminar, ele tinha tentado de manhã, tinha sido negado, ele entrou com recurso e no meio da votação ele chega com a liminar para suspender a votação.
Duas coisas. A mobilização do torcedor, ela vai de um apoio gigantesco a essa gestão. É o que eu sinto. Quando o Augusto esteve em Criciúma, hoje, imagino eu que ele terá muito apoio da torcida, com a expressão não vai ter golpe, para que o Augusto tenha uma confiança, um voto de confiança. O torcedor, nesse momento, está apoiando o Augusto e dando a ele esse voto de confiança. Que não tenha nenhuma irregularidade, porque a partir de agora ele tem uma responsabilidade em zelar cada vez mais pelo clube e não ter participação nenhuma, porque ao mesmo tempo em que ele está recebendo esse apoio, a partir de agora ele vai ter que corresponder a essa confiança dada pelo torcedor. Eu quero saber, sem rodeios, Ulisses Costa, você jantou com alguém do Corinthians ontem? Alguém do conselho do Corinthians, por exemplo? Não, do conselho não, né? Do conselho não dá, né, velho? O conselho não podia jantar ontem. Eu encontro os caras, falei um dia pro cara, falei, cara, não vai. Falei pra você ali fora do ar, falei, não vai fazer isso agora. Vocês querem fazer, se tem algo errado, tudo bem, pode apurar. Ninguém é contra você apurar o que é errado, né? E você achar culpados, né? Mas foram muito passíveis, um conselho muito passivo nas administrações anteriores que deixaram um rombo no Corinthians de 2 bi. Então é o seguinte, sem querer achar culpados ou não, ou crucificar alguém antes que seja comprovado realmente que deve, eu achei uma atitude impensada, uma atitude no momento errado, de um crescimento na equipe dentro de uma competição importante. O Corinthians estava brigando para não ser rebaixado. Hoje, a realidade do Corinthians é brigar para pegar uma vaga na pré-Libertadores da América. Então as coisas mudaram muito. Então você tem que ter o bom senso, não é? Porque queriam fazer isso bem antes. E eu alertei as pessoas, falei, se o Corinthians cair, vocês vão ser culpados. Falei, vocês vão ser culpados, façam o que vocês quiserem. Acho que estão no momento errado. Vieram me perguntar, eu falei, a minha opinião é essa. E outra, é tudo acho, é tudo talvez, não é uma coisa concreta, não é? Então, ontem, inclusive, o presidente, a informação que eu tenho, que chegou para mim, que o Augusto, foi procurado pelo presidente do conselho, o Tuma, para falar, não, vamos parar com isso, vamos deixar para lá. O Augusto falou, não, você vai tocar até o fim agora, porque o Augusto já tinha uma liminar na mão. E aí, a hora que foi tocar o Augusto, pumba, toma a liminar, espere e vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que o conselho, ele é importante, mas o conselho não pode aprovar algumas contas que aprovou no passado. Não dá para entender. O conselho, por que é um conselho? O conselho é para que se evite de cometer erros, tente ajudar uma administração para que as coisas andem de uma melhor maneira possível, dentro de um condomínio, dentro de uma empresa, dentro de um clube de futebol. Mas acho que o Conselho do Corinthians está preocupado com a política e algumas pessoas retomarem o poder. É o que a gente consegue entender. Momento errado, triste, ruim e mais uma derrota para o Conselho do Corinthians. Além de ter sido sempre ídolo do Corinthians, você já foi conselheiro do Corinthians. Então você conhece na prática essa função. E aí eu fico pensando o seguinte, se o Augusto tá ali na gestão e o Corinthians cai para a Série B, o Augusto já teria um problema sozinho pelo resultado de campo, ninguém faria nada porque ele já iria... Quem é o presidente que rebaixou o Corinthians se isso acontecesse? Seria o Augusto. Só que, como o Augusto e o time deram a volta por cima e o Corinthians está na primeira parte da tabela, está brigando por Libertadores, era, na minha opinião, a última cartada para prejudicar o Augusto em 2024. Ou era agora, antes da vaga da Libertadores, se ela vier... E eles fizeram isso no momento que era considerado único para poder prejudicar o Augusto. Se o Augusto é um cara que ele é um bom gestor ou não, se ele gastou demais, eu não sei. Isso vai ser divulgado daqui a pouco, com certeza. Mas independentemente disso, o Corinthians não merece uma coisa como essa. O torcedor precisa passar por outras experiências positivas. Então, eu não concordo com esse momento. Eu acho que de tudo que aconteceu, quem saiu fortalecido foi o torcedor. Porque o torcedor cobrou. Porque quem era para fazer o quê? Para cuidar do clube, no caso. Se vier a constatar algum erro, o presidente tem que agir. E o conselho tem que fiscalizar. Se não fiscalizou em janeiro, fevereiro, em março, abril, por que agora aconteceu isso? Então o erro também teve no conselho. O erro teve do conselho. E do presidente se errou. E da torcida que cobrou. Porque a torcida não vai deixar passar golpe, não vai deixar passar vergonha. Porque a torcida gosta do clube. E a gente vê aí um clube rachado, com pessoas que não amam o clube, e agora nesse momento onde a torcida está atuante e também o sócio torcedor vai estar atuante, está na hora de limpar. Hoje, aqui em São Paulo, na Arena Corintiana, se enfrentam as duas equipes, mesma pontuação, apenas uma vitória a mais para o time do Rogério Ceni.
E agora, Everton Guimarães, quais são os seus prognósticos para essa partida, seu palpite e principalmente a expectativa dos dois lados? O Cruzeiro ainda pode chegar. Renata, essas rodadas finais, a gente imaginava que o Campeonato Brasileiro caminharia para um estado de pasmaceira total nessa reta final, mas acabou não acontecendo, né? Acabou não acontecendo, as rodadas finais, tanto para a parte de baixo quanto para a parte de cima, classificação para a Libertadores e até pelo título, foi ganhando contornos realmente muito importantes. O Corinthians jogando contra o Bahia. O Corinthians está numa fase, Renata, dentro de campo, que é irretocável, né? O time está jogando demais, o resultado disso está nos números, no crescimento. Corinthians, que até pouco tempo a gente estava aqui tirando onda com o Ronaldo, da possibilidade de queda, e olha o que aconteceu com o Corinthians. Ele ultrapassou o Atlético, ele colou no Cruzeiro e tal, e hoje a gente olha para a tabela aqui e vê o Corinthians brigando por vaga Libertadores. É um negócio impressionante. Passou o Cruzeiro e Atlético na tabela de classificação, com possibilidades. Acho que o Corinthians não vai perder essa oportunidade para cima de um Bahia que vem derrapando muito na competição. Então, sou obrigado a palpitar aqui. Quem vai ficar empate, Renata? Olha, foi pro empate, já se manifestou. Agora, Dedê, esse é um jogo importante pro campeonato. O Bahia deu uma resposta contra o Cuiabá, mas sofrida. E, de repente, até pode surpreender como fez no ano passado. Porém, o Corinthians vive a fase mais bacana da temporada. E agora? Um jogo muito intenso do Corinthians e um jogo muito lento do Bahia. Assim vai ser o jogo. O Bahia é um time de construção, o Bahia é um time que não tem muita intensidade, até porque os jogadores não têm essa característica de entregar essa intensidade no campo. E o Corinthians vive uma fase excelente. Vai jogar em casa. Triste? Tô bastante. Não esconde, né? Tomara que você, Rogério Ceni, consiga motivar esses jogadores. E essa construção... Tomara, Rogério Ceni, que você consiga motivar os teus jogadores. E essa construção... E vença por 1-0 na casa dos caras. E essa construção do Bahia não saiu da licença, hein, pai? Não consegue levantar uma parede essa construção do time Se do você Bahia. pegar a sonora do Rogério Ceni depois do jogo, ele fala assim, Que rapaziada, desânimo. Mas a última... a resenha dele depois do jogo ali... Mas a última vez que o Rogério Ceni... Peraí, o que é, Sgarbi? Desculpa, quando o Rogério Ceni pisa ali na Neoquímica Arena, o Ronaldo Giovanelli começa a tremer, começa a ter... De chuteira e luva. Ano passado meteu 5 De chuteira e luva. Ano passado Ele meteu nunca 5 ganhou vocês, lá. Bahia. Mas o Bahia não fez 5 ano passado. Vocês Deixa eu falar, como jogador, vocês última estão com problema de audição. Como jogador, ele nunca ganhou lá. Mas ele não é jogador, ele é treinador. E deixou o time na mão lá, tomou 6. Não era. 6. Não era nem ele. Tomou 6. Não era o Rogério. Não era o Rogério. Ele deixou a turma na mão lá, Mas tomou como você 6. diz, ele adora distorcer as coisas, né? E automaticamente o Corinthians foi campeão brasileiro. Aí foi só Mas quando o Bahia ganhou de 5 do Corinthians, o Rogério Era o o Mano. técnico do Bahia, era o Mano Menezes. Era o Mano Menezes, o treinador do Corinthians, que tava... Mas a Tá, tendência... mas não era o Corinthians, então. Não, era o Mano. Corinthians, Era o time do Mas não, Mano. sim. Era o time do Não era Mano. o Rogério no banco do Bahia de técnico. Claro que A era. culpa é do Mano. Eu não lembro se era o Rogério. Não, era o Mano Menezes. Não, Não, o Menezes Era o do Rogério, Corinthians. claro que era o Rogério. A Renata falou na Claro que era o Rogério oitava Ceni. vitória, é isso? Vocês lembram desse 5-1? Foi na véspera da eleição que derrubou a renovação e transparência. 5-1 não. Era foi 5-1 pro Bahia. No Foi 5-1 Bahia. Quem era o técnico do Bahia? Ah, do Rogério Bahia, Ceni. Rogério Foi Ceni. 5-1 pro Bahia na véspera do pleito. Boa tarde, Capelão. Não, Boa gente. tarde, Capelão. falando do Corinthians. Gente do céu, eu repeti 5 vezes. E a Loura sou eu. Era o Rogério Ceni. Mano louco pra pegar multa. Não era o Rogério, era o Mano. Era o Zorro. Agora, deixa eu falar. A Renata falou uma coisa aqui na 8ª vitória corintiana, é isso? Não, se o Corinthians, eu falei o seguinte, A são menina da 7 internet, vitórias consecutivas no Brasileiro e se ganhar hoje, Não, se o quê? Você falou 8ª vitória. será a meu 8ª vitória tá. consecutiva. Vale título isso aí? Ele já mudou o assunto, vocês viram isso? Deus. Cadê o fantasminha? Eu quero ver o fantasminha. Cadê o fantasminha? Não, mas tem que enaltecer isso. Agora falando sério, tem que enaltecer. Vai falar o quê? É um momento importante do Corinthians. Claro, o Ronaldo passou o ano inteiro de Ele mas vai fazer o quê? O Sgarbi é o famoso morde-a-sopra. Ele é, não, Ele vai dar uma rachadinha e vai tá. Ou então já tem... Ainda bem que não fui eu que falei isso. E hoje já tem uma força Agora eu tô entendendo.
válido, não é? É um benefício próprio. Eu acho que o Deixa Sgarbi aí. é coerente em alguns momentos. Pouquíssimos como fora agora. Boa. Falou o Ulisses Costa, que meu Deus do céu. Não tá rolando a pressão em casa ainda, não? Que Não, por isso você tá comentando aqui assim? Irmão, que pressão em casa é você. Duas frases É só eu? pessoas têm- as O Everton já palpitou, falou que vai ser empate. Daqui a pouquinho vocês vão também se manifestar. Corinthians vai Ele tá ganhar em tranquilo, depressão, ele tá com camisa de Agora, sossego, para aí, apoio Chico. novo. Tá morto, Olha, Ulisses. Comentarista. Qual é o caminho pro Bahia surpreender o Corinthians hoje? Ixi, fechar a casinha. O caminho é a Radial Leste, mas fica de fralda lá. O Corinthians está com muita confiança, acima de tudo. Tem um trio ofensivo com o Garro, o Memphis e o Yuri, com uma movimentação muito grande. E o Bahia tem essa lentidão, inclusive para jogar na transição. Então, assim, mesmo que ele não consiga aplicar tantos contra-ataques, ele vai ter que esperar. Eu não imagino, o Bahia é um time que até gosta da bola, mas a intensidade do Corinthians, ela está sendo letal. E eu imagino que em casa, o Corinthians precisando vencer, encarando esse jogo como uma final, porque até matematicamente pode comprovar a ida para a pré-Libertadores nessa rodada, vai para cima. É o último jogo na marcar arena alto. também do Chico. E aí o Bahia vai ter que esperar, só que se ele se fechar, dificulta um pouco mais, né? Se tiver uma marcação ali, porque aí vai É o último jogo na chute a arena. média distância. O último jogo. É verdade, excelente análise do Chico Garcia, né? Ele pode falar um pouco sobre isso mesmo. O Corinthians, ele começa muito bem. Ele começa atacando, indo pra cima, colocando o adversário contra a parede. O problema do Corinthians é quando ele abre o placar. Ele abriu o placar, ele faz 2-0, ele fica muito relaxado, fica lá, fica de boa, sabe? E consequentemente o adversário consegue reagir. Então se o Corinthians começar indo pra cima como foi contra o Cruzeiro, que amassou o Cruzeiro e depois acabou até levando ali uma certa pressãozinha no segundo tempo, pode ser que seja um resultado muito bom pro Corinthians hoje. Estou bem confiante, estou confiante mesmo. Acho que o Timão consegue uma importante vitória enfrentando aí o time do Bahia na Neoquímica Arena. Diz o que você pensa, diz o que você tá achando. Se você chegou até aqui, eu quero que você comente aqui, ó. Deixa abaixo qual será o placar exato dessa partida. Comente, que é importante demais saber o que vocês estão pensando, e daqui a pouco voltaremos com muito mais informações. Obrigado a todos. Valeu!